Olá, bem-vindo ao Sermão Online de 20 de dezembro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Esse vídeo é um vídeo um pouco especial, um pouco mais especial, no sentido de que ele convida a gente a pensar um pouco mais sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus se despiu da sua glória, se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós. Ele se fez ser humano e, como ser humano, ele viveu como um de nós, sofreu como um de nós, se alegrou como um de nós e morreu pagando o preço do nosso pecado. Hoje é um dia muito especial para a gente celebrar a vinda do Senhor Jesus Cristo, que veio não para morar num palácio, mesmo sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas nasceu numa estrebaria de uma família humilde, que não achou lugar para que a Dona Maria pudesse ter o seu nenê de maneira mais aconchegante. Nasceu numa estrebaria. Teve como um primeiro berço uma manjedoura, um comedouro dos bichos do estábulo. E assim o Senhor Jesus chegou a esse mundo. Chegou a esse mundo porque nos amou. Nos amou primeiro, porque o Senhor Deus, o Pai, e o seu Filho Jesus Cristo nos amaram de maneira infinita, a ponto de o Senhor Jesus vir ao nosso resgate. Esse é o começo dessa história. E nós vamos adorar ao Senhor Jesus, refletindo um pouco mais sobre essa história hoje. Nós também deixamos no link da descrição do vídeo três canções de Natal dessa vez, para que você possa adorar ao Senhor, lembrando dessa noite maravilhosa em que o Senhor Jesus chegou. E também, se você quiser entrar em contato com a gente, temos o link também do nosso canal no Facebook para que você possa nos escrever. A gente responde o mais rápido possível. Tá bom? Vamos refletir na palavra de Deus, então, hoje, com o tema Conosco. E para isso, nós vamos meditar no texto de Mateus 1, 18 a 23, que diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Antes de nós continuarmos, vamos fazer a oração? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, porque te pedimos, Pai, a tua orientação. O mesmo Espírito Santo que trouxe o Senhor Jesus a nós, nós pedimos que esse mesmo Espírito traga a tua mensagem. Fale poderosamente a nós aquilo que tu queres nos dizer essa noite, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, imagina se fosse com você, se você estivesse na pele do José. José era um homem bom, justo, trabalhador e estava noivo da Maria.
Imagina que a sua noiva chegue para você e diga: estou grávida. Vocês nunca tiveram uma relação sexual, vocês nunca dormiram juntos, mas ela chega para você e conta uma história de que ela encontrou uns anjos, ou na verdade encontrou um anjo, que conversou com você e agora ela está grávida. Grávida. O que você pensaria? Que essa história seria a história mais lógica do mundo. Talvez você iria querer se vingar dela. Talvez você acabaria o relacionamento assim de uma maneira estrondosa. Talvez você iria querer humilhá-la assim que você tivesse a possibilidade. Talvez você não quisesse fazer nada disso, só cortar a relação e nunca mais fazer menção do nome da Maria. José pensou algumas coisas. E José pensou em deixar Maria. Mas ele pensou em deixá-la de uma maneira muito interessante, porque ele não quis prejudicá-la, ele quis suavizar todo esse processo que ela iria passar, tendo que se explicar dessa gravidez que ela apresentaria ali naquele vilarejo de Nazaré. E ele estava planejando então deixar ela na surdina, sem muito alarde, sem envergonhar ela. Enfim, isso foi o que José pensou em fazer. Não é uma situação fácil, não é uma notícia fácil, não deve ter sido uma conversa fácil, uma conversa em que sua noiva chega para você e fala assim: precisamos conversar, eu estou grávida. Um anjo falou comigo e eu estou grávida. Já pensou? Já pensou se fosse com você? Como você lidaria com essa situação? Mas a história foi um pouco diferente no caso de José. E é interessantíssimo quando Deus interfere no nosso caminho. Porque José já tinha planejado as coisas. Mas olha o que diz no verso 19 e 20. Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Esse era o plano. Enquanto ele refletia sobre isso, ele estava pensando, maquinando nesse plano. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Ou seja, Deus se manifestou no meio do caminho. Deus interferiu nos planos. Você pode dizer assim: não, Gustavo, mas foi um anjo. Foi um anjo que foi lá. Sim, mas anjos não vão lá falar com pessoas, seja presencialmente, seja em sonho, porque anjos dizem assim: estava passando por perto e resolvi dar uma passadinha, visitar, tomar um café. Não é assim que os anjos fazem. Os anjos não aparecem para nós, para falar coisas que vão alimentar o nosso ego, que vão falar assim: ó, um anjo revelou um segredo que agora só eu sei. O universo todo desconhece, mas só eu sei. Não é essa a intenção de um anjo do Senhor aparecer a nós. O anjo do Senhor aparece a nós e nos dá uma mensagem, porque essa mensagem é uma mensagem do próprio Deus para nós. E essa era a intenção. Quando um anjo do Senhor está falando para José, é um recado do próprio Deus para José. José, filho, não tenha medo de manter os planos, de ficar com Maria, de se casar com Maria e de receber esse menino que está no ventre da sua noiva, porque aquilo que está acontecendo, aquele menino que está no ventre da sua noiva Maria, é do Espírito Santo. É uma mensagem do próprio Deus. Anjos não falam de si mesmos. Anjos mandam mensagens, recados do próprio Deus.
A própria palavra anjo significa mensageiro. E o mensageiro não entrega um recado seu, entrega um recado do outro. O anjo está sendo um instrumento de Deus para interferir no caminho e nos planos de José. E é assim também que Deus interfere nos nossos planos. Ele não faz isso sempre com anjos. Aliás, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que uma vez aberta, uma vez que a gente busque ao Senhor de todo o coração a partir das Santas Escrituras Sagradas, Ele vai interferindo na nossa vida, Ele vai nos mandando recados e falando a nós. Ele fala a nós através de pessoas que, de maneira harmoniosa com a Bíblia, vão guiando os nossos passos. Pessoas que são instrumento de Deus nesse processo. Vai usando circunstâncias que, em harmonia com a Bíblia, também vão guiando os nossos passos. Circunstâncias que são guiadas, usadas, instrumentos do Senhor Deus para interferir na nossa história. Ele usa uma série de circunstâncias, pessoas, anjos até, mas sempre em harmonia com a sua própria palavra. É a palavra dele que vai interferir no nosso caminho. E, portanto, quando a gente tem um encontro com Deus, e eu não digo um encontro salvador nesse caso, mas quando Deus interfere no nosso caminho, muda nossos planos, ou pode mudar os nossos planos, transformar o jeito como a gente vê a vida e algumas situações da nossa vida, ali está uma ação poderosa de Deus. O encontro de José com aquele anjo do Senhor transformou os planos dele, mudou os planos dele, transformou a mentalidade dele e transformou o destino dele para sempre. Ele não era mais o carpinteiro que ia sair fugido de Nazaré para algum outro lugar. Ele agora era o homem que seria responsável por criar e educar o Filho do próprio Deus. Ele tinha agora uma missão. Ele tinha um ministério todo especial, que só José teve. Quando a gente se coloca diante do Senhor e diante do Filho de Deus, para ouvir o que Deus tem a dizer através do seu Filho, através da sua palavra, a nossa vida muda. Ele vai guiando os nossos passos. Ele vai transformando a nossa vida. Ele vai jogando planos nossos fora. E Ele vai colocando no nosso caminho novos planos. Aliás, novos caminhos, novas metas, novos sonhos, novas perspectivas de vida. E Ele nos dá um ministério nosso. Ele nos dá algo para que a gente possa servir. Ele nos dá a possibilidade de a gente servir a Ele, nesse ou naquele ponto. Ele vai transformar a nossa vida, a ponto de a gente glorificar a Ele o tempo todo, em todo momento. Os nossos planos deixam de ser nossos para ser os planos dele. E a gente passa a viver não para nós mesmos, mas para o Senhor que nos chamou. Foi assim com José. E o que aconteceu com José pode acontecer com você. Além disso, o Senhor revelou algo fantástico. Aquela criança que estava no ventre de Maria, sua noiva, não era qualquer criança. Ela era o Filho de Deus. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, ele teria nos braços, dali a alguns meses, uma criança toda especial. Não é qualquer um. É o Filho de Deus. É o Deus Altíssimo que se fez homem.
e que veio andar entre nós. Ele não é qualquer um. E da mesma forma, se você quer seguir Jesus Cristo, entenda uma coisa, ele não é qualquer um. Ele não é somente um bom professor, ele não é somente uma boa personalidade histórica, ele não é simplesmente uma pessoa iluminada, ele não é simplesmente um filósofo fantástico, ele não é um homem fabuloso ou o melhor carpinteiro que tinha no mercado. Ele é o Filho de Deus. E por isso, a gente não somente o segue, porque a gente gosta do que ele fala. A gente não é convidado a segui-lo, porque ele prega o amor. A gente é convidado a segui-lo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, dono de todo o universo, a quem a sua vida e a minha vida pertencem a ele. E, portanto, a gente deve se curvar diante de Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo envolve a gente curvar o nosso coração, as nossas vontades, a nossa própria vida, com tudo que envolve a nossa vida, diante dele, para a glória dele, para a honra dele e para o serviço dele, porque ele é o Filho de Deus. Além de tudo, ele é o Salvador. Olha o que diz o verso 21, o que o anjo nos revela. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meu querido, minha querida, Jesus é um nome que significa o Senhor salva. E é exatamente isso o que a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré representa. O Deus que salva. Salva a gente do nosso pecado. O nosso pecado que ofendeu muitíssimo a Deus e que faria com que a ira de Deus recaísse sobre nós por toda a eternidade. Ele enviou o seu Filho, aquele que significa o Senhor salva, para que a gente não precisasse ter a ira de Deus por toda a eternidade sobre a nossa vida, mas que a gente tivesse a vida eterna dada pelo próprio Filho de Deus, Jesus, o Salvador. É Ele quem nos salva do nosso pecado. Se a gente acha que o nosso problema são as contas a pagar, o desemprego, a Covid-19, existe um problema muito mais profundo do que esse. O problema do pecado. O pecado que destrói. O pecado que corrompe. O pecado que leva à morte. E o pecado que leva à morte eterna. E Jesus veio e pagou o preço pelo nosso pecado, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Isso é muito mais do que os nossos problemas da nossa rotina. Ele venceu o pior dos nossos problemas, o pecado e a morte. Ele nos salvou. Porque Jesus Cristo é o Senhor que nos salva. Não é qualquer criança, é o Filho de Deus. Não é qualquer pessoa. Ele é Jesus, o Salvador. Se isso for pouco, ele é o cumprimento de uma promessa de 700 anos atrás, em que diz, ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Mateus explica, Emanuel significa Deus conosco. Ele não só é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas ele é o Deus que se envolve conosco. Ele é o Deus que veio, nasceu, teve família, teve problema de família, teve que passar fome, teve que passar sede.
curtiu algumas festas da sua cidade, tinha que levantar e trabalhar cedo, teve que estudar, tinha coisa que quebrava na casa dele, ele tinha que correr para consertar, ele tinha que lidar com gente legal, ele tinha que lidar com gente chata. Todas as questões que envolvem ser um ser humano estava ligado com ele aqui. Ele sabe o que é ser você. Ele sabe o que envolve ser eu. E, portanto, ele é um Deus que compreende. Ele pode não concordar com você. Ele não é obrigado a concordar com você porque ele te compreende. Mas ele é o Deus que te compreende. Quando você chora, ele é o Deus conosco. Aquele que já chorou também. E que compreende o seu choro. Quando você está aflito, ele sabe. Ele compreende. Ele sabe o que é estar aflito. Quando você está doente e com dor, ele sabe. Ele também esteve doente e com dor. Quando você está com problema na família, ele sabe. Ele sabe o que é ter problema na família. Ele já experimentou desse negócio. Quando você perdeu um ente querido, ele sabe, ele compreende o seu luto. Porque ele também perdeu gente querida. A única coisa que ele não experimentou em si mesmo e que nós experimentamos é o pecado. Ele nunca pecou. Mas mesmo nisso, ele se fez pecado por nós. E ele experimentou a culpa que era minha e que era sua. Por isso é que também ele sabe a dor do pecado. Ele sabe o poder destruidor do pecado. E para tudo isso, como ele é o Salvador, e nós já falamos disso, para tudo isso, ele é a resposta a tudo aquilo que o pecado trouxe. E junto com ele a destruição, a corrupção, a desarmonia, tudo que o pecado destruiu pode ser vencido no poder do nome de Jesus. Por isso, eu convido você a pensar como está a sua vida diante de Jesus Cristo. Você se colocou já diante dele? Você tem seguido a ele? Você tem dedicado a sua vida a ele, sendo ele Deus, Filho de Deus? Você tem vivido a salvação, a vida eterna que ele pode nos dar? Ele te entregou essa vida eterna? Você tem estado junto com ele e andado junto com ele? Ele é Deus conosco. Você pode ter uma amizade com ele, você pode ter um relacionamento real, sólido, íntimo com Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é o Deus conosco, o Deus que não desampara, o Deus que continua. Você pode inclusive dizer assim: Gustavo, mas ele andou entre nós, mas agora ele já subiu aos céus e ele não está mais entre nós. Mas antes de ele subir aos céus, ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele continua, ele nunca deixou de ser Deus conosco. Ele continua conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E, portanto, a gente sempre pode ter nele o auxílio que nós precisamos. Você está preparado para uma vida com ele? Você tem tido uma vida com ele? Pensa como tem sido o seu relacionamento com ele. Baixe a sua cabeça nesse instante. Nós vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor guie os passos da nossa vida, Senhor.
que os nossos planos não sejam simplesmente nossos, mas que eles sejam revistos por Ti, que o Senhor interfira na nossa vida e nos dê o direcionamento que vem somente do Senhor. Senhor, nós Te pedimos um relacionamento de adoração em que o nosso coração está curvado diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe com a restauração daquilo que o pecado nos corrompeu. E nós clamamos pelo nome de Jesus, porque é Ele quem pode nos salvar do nosso pecado, de todos os seus efeitos. Nós também, Senhor, Te agradecemos, porque Jesus é revelado Deus conosco. Por isso Ele está conosco. Ele sabe, Ele não desampara, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é ser angustiado, Ele sabe o que é se alegrar como um ser humano. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe inclusive o preço da culpa do pecado, mesmo sem ter pecado. Ele sabe. E nós nos colocamos diante de Ti nesse instante, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais esse sermão online e estamos começando essa semana, uma semana comemorativa de Natal, né? E, portanto, vão ao longo dessa semana festejando, né, na quinta-feira, é quinta ou sexta? É sexta, né? Festejando na sexta-feira aquele que é o Filho de Deus, o Salvador e o Deus conosco. Não deixe que as festas, as comidas, os presentes ofusquem a glória daquele que é o Filho de Deus, o Salvador e o Deus conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês.